Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dando continuidade agora, retomar o nosso conteúdo do oitavo ano. A gente vai dar continuidade hoje. Aliás, vamos iniciar o nosso conteúdo do segundo semestre. Nosso terceiro bimestre vai sendo iniciado agora a partir dessa aula. O nosso conteúdo desse segundo semestre, pessoal, da segunda metade do ano, ele vai ser um conteúdo muito mais sobre a América e principalmente sobre o Brasil, né? Vai ser um conteúdo um pouco extenso, que vai requerer da gente atenção, como sempre, né? E vai requerer da gente muita motivação e vontade. Por quê? Porque esse conteúdo ele é extremamente importante para nós compreendermos o que é o Brasil, que país é esse, por que a nossa população tem as características que tem, certo? Esse segundo semestre ele vai tratar principalmente disso, a formação do Brasil, de um país. Até então não existia Brasil enquanto país, era apenas uma colônia de Portugal, né? Esse é o nosso roteiro de hoje e a gente vai iniciando aqui já a partir das primeiras lutas e tentativas de independência do Brasil, independência de Portugal. Esse é o nosso roteiro. A gente vai tratar hoje principalmente da Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, como é chamado por alguns. Foi só a Inconfidência Mineira, esse movimento que tentou tornar o Brasil um país independente de Portugal? Não. A gente teve também a Conjuração Baiana, tivemos também a Revolução Pernambucana, né? Todos esses movimentos que foram do final do século XVIII até o início do século XIX, eles tinham por objetivo tornar o Brasil independente. No início do ano, nós chegamos a ver o que a gente costuma estudar, né, no oitavo ano. A gente sabe que no oitavo ano a gente estuda esse período que a gente chama de modernidade, né? Esse período que é mais ou menos século XVIII, XVII, principalmente século XVIII e XIX. E quais as características desse período? Por que ele é diferente do que havia antes na humanidade e do que vai haver depois? A modernidade foi um período que uma das principais características, os reis perderam o poder, a nobreza perdeu o poder e foi substituída pela burguesia, né? Então, além da substituição da nobreza pela burguesia, a gente teve também a mudança econômica. Antes, a forma de riqueza era principalmente a agricultura. Com a modernidade, a forma de riqueza, a riqueza passou a ser produzida a partir do comércio, a partir do mercado, você vender para ganhar dinheiro. Então essas duas características aí, a substituição da nobreza pela burguesia, né, quem teria o poder da sociedade, e também a mudança econômica da agricultura para o mercantilismo, o mercado, né? Isso levou a surgir esse novo período da humanidade. E aqui, pessoal, vocês reparem que durante o nosso primeiro semestre nós estudamos o quê? O contexto mundial, a mudança na forma de pensar, que foi o movimento do iluminismo. Nós vimos também as revoluções, de que forma essa nova forma de pensamento burguês, que criticava a nobreza, criticava a Igreja Católica, ela levou aos burgueses de diversos países a realizarem revoluções, ou seja, a tirarem, lutarem contra o poder das nobrezas, o poder dos reis. A gente viu a Revolução Americana, que foi a independência dos Estados Unidos, vimos a Revolução Francesa, que foi a derrubada da monarquia, né, pelos burgueses. Vimos também a Revolução Industrial, que foi a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra e ela foi uma mudança na forma de produzir a riqueza. Antes, como a gente já sabe, era agricultura, e com a Revolução Industrial a riqueza passou a ser produzida a partir do comércio, né? Como?
você produzir mercadorias para vender, trocar por dinheiro. E até hoje a nossa sociedade é assim, não é isso? O dinheiro, a riqueza, ela é produzida a partir do comércio, do mercado. Você ter algo e trocar por dinheiro. E agora no segundo semestre nós vamos começar a estudar, vimos até aqui, né, na Revolução Industrial, na Inglaterra, o contexto mundial. E agora a gente vai passar a estudar o contexto da América e principalmente do Brasil. Agora no nosso segundo semestre, a gente vai ver de que forma essa mudança na forma do pensamento, na economia, levou os países que eram dominados por essas monarquias, né? Como a América, ela foi toda colonizada pela Inglaterra, pela Espanha, por Portugal. E esses países, influenciados por essas ideias iluministas, essas revoluções, também começaram a lutar por independência. Então a gente tem as independências na América Espanhola, e a gente tem, no caso, o processo de independência do Brasil. Até aqui, a independência do Brasil ela vai ocorrer em 1822, certo? Há cerca de 200 anos atrás, né? 199 anos, para ser preciso. Né? Quando for esse próximo ano agora, a gente faz 200 anos de independência, né? E antes disso, o que era o Brasil? O Brasil ele era apenas uma colônia. O que é uma colônia? Um território que pertence a outro país, ou seja, que não tem independência, né? É outro país que manda nesse território. No caso, o Brasil era governado por Portugal. Então a gente vai ver a independência do Brasil, a gente vai ver a consolidação da independência, ou seja, como é que o Brasil, logo após a independência, se transformou o país da forma que é, dividido em estados, governado por um único governante, certo? E a gente vai ver também a organização política do Brasil depois da independência, certo? O Brasil ficou independente, mas como o Brasil iria ser governado? Primeiro o Brasil foi um reinado, um império. Depois teve um período regencial, teve o segundo reinado, que foi com Dom Pedro II. A gente vai ver como se deu as mudanças sociais. A gente sabe que o Brasil era um país escravocrata. Milhões de pessoas viviam sob a condição de escravos. Como foi que se deu a luta por liberdade? Como foi que essa parte da população alcançou a liberdade? Nós vamos também ver isso aqui no 9º capítulo, né? E a gente vai ver como se deu o mundo, aqui é um contexto mundial, né? No século XIX, no iniciozinho do século XIX. Pronto, esse será aqui o nosso último capítulo. A gente vai ver um pouco mais lá para o final do ano. Então vocês puderam ver que aqui no nosso segundo semestre a gente vai estudar principalmente a história do Brasil, o contexto da história brasileira. Hoje nós vamos começar pelo capítulo de número 7, o processo de independência do Brasil, ok? Posteriormente nós vamos retornar para vermos também o capítulo de número 6, ok? Mas hoje a gente vai ver o capítulo de número 7, o processo de independência do Brasil, ok? Para a gente compreender melhor, pessoal, o que foi a independência do Brasil, é melhor a gente compreender do final para o início. A independência, na verdade, é a emancipação, a liberdade política de um país, certo? No caso, o Brasil ficou, a partir de 1822, conquistou a sua independência
política e econômica de Portugal, ou seja, o Brasil ficou independente de Portugal. A partir daí, o Brasil se tornou um país, ok? Então esse é o nosso significado de independência, ok? A gente pode dizer que a luta pela independência do Brasil se deu apenas nesse fato ocorrido em 1822? Não, e é justamente isso que se trata a nossa aula de hoje. Antes da independência de fato do Brasil ocorrer, houve no país movimentos que já reivindicavam essa independência. No caso, a Conjuração Baiana, aliás, a Conjuração Mineira foi o primeiro deles. Depois a gente teve a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, de 1817, né? O primeiro deles foi a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, ok? A partir de agora a gente vai lidar um pouco mais com as influências. Quem ou que ideias influenciou o pensamento das pessoas nessa época a lutar ou se manifestar pela independência do Brasil? Os bastidores da independência. A primeira coisa é que já havia na América Latina, esse sistema colonial já havia entrado em declínio, em crise. Como assim? Já havia na América Latina muitos donos de terras muito ricos que não queriam mais ter que pagar imposto para as colônias. Ou seja, aqueles países que eram colônias da Espanha não queriam enviar o seu dinheiro, o seu imposto para a Espanha. No caso do Brasil, que era uma colônia de Portugal, muitos donos de terra não queriam continuar enviando impostos para Portugal, né? Essa relação entre a metrópole, que era o país que dominava, e a colônia, que era o país dominado, entrou em crise. No Brasil, essa crise foi marcada pelas rebeliões de emancipação. A Inconfidência Mineira foi a primeira delas, no finalzinho do século XVIII, e a Conjuração Baiana, né? Em 1808, a corte portuguesa chegou ao Brasil e muda os rumos da independência. Primeira coisa, gente, quando a Inconfidência Mineira aconteceu e a Conjuração Baiana, onde estava o rei? O rei estava em Portugal, que era a metrópole. Então, esses movimentos eles foram reprimidos, muitas pessoas foram presas, outros foram condenados à morte, né? Ao enforcamento ou decapitação, outros foram exilados, expulsos do Brasil, ok? Por quê? Porque o rei não queria que ninguém na colônia lutasse por independência. O que foi que aconteceu? O que aconteceu de diferente que foi em 1808, e a gente chegou a ver isso durante a Revolução Francesa. Lembram que Napoleão Bonaparte instituiu o bloqueio continental e instituiu que aqueles países, todos os países deveriam cortar relações econômicas imediatamente com a Inglaterra. Qual era o intuito de Napoleão? Não era enfraquecer economicamente a Inglaterra? Portugal foi um dos países que desobedeceu o bloqueio continental instituído por Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão acabou invadindo Portugal. E a gente viu que toda a corte portuguesa, a família real, junto com a corte, cerca de 12 mil pessoas, vieram fugindo da invasão de Napoleão, vieram de Portugal para o Brasil. Isso mudou tudo, porque antes o rei ficava instalado na sede oficial em Portugal. E agora o rei, assim como a família real e toda a corte, estava morando no Brasil. Era interesse do rei que o Brasil continuasse uma colônia de Portugal? Não, porque agora o rei estava no Brasil. Então ele queria que aquele território fosse cada vez mais independente, né?
O rei não quer ficar subordinado a ninguém. O rei quer ser sempre o quê? Soberano. Soberano. Ele mesmo tomar as ordens. Então foi a partir daí, né, que o Brasil começou a monarquia, a coroa portuguesa começou a tomar medidas que tinha por finalidade tornar o Brasil cada vez mais independente, política e economicamente de Portugal. Uma dessas medidas, o Brasil poderia comercializar com outros países, coisa que antes não podia. Outra medida, os impostos não precisariam ser mais enviados para Portugal, ficavam no Brasil mesmo. Claro, o rei estava morando no Brasil, então ele não ia mandar o imposto para Portugal, né? Tudo isso favoreceu o Brasil, né? E todos esses acontecimentos, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, né? Antes, o próprio rei mandou perseguir, prender, punir pessoas que lutavam pela independência. E a partir desse momento, a própria coroa portuguesa passou a defender a independência do Brasil. Então, todos esses acontecimentos foi só o início do processo de independência, que se estendeu ainda, né, até o ano de 1822, como a gente vê aqui no final. Só foi em 1822 que o Brasil conseguiu a sua independência ou emancipação, né, política e econômica de Portugal. Ou seja, o Brasil poderia se governar, certo? E também poderia estabelecer relação econômica, comercial com qualquer país que o Brasil quisesse, ok? Então, nosso objetivo da aula de hoje é nós compreendermos qual foi o contexto anterior à independência, quais foram as lutas que houveram antes da independência real de 1822. Quem foi que lutou pela independência do Brasil? Então a gente vai ver aqui no capítulo 7, que é na página 142, a gente vai ver até a 149, a gente vai ver primeiro as influências desses movimentos e nós depois vamos ver também os movimentos, as influências das ideias e o que aconteceu no mundo que influenciou essas ideias no Brasil, esses movimentos por independência, e vamos ver também quais foram os movimentos que aconteceram no Brasil que tinha por finalidade a independência, né? No caso, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e também a Revolução Pernambucana. Foram 3, certo? As ideias iluministas foram as principais ideias a influenciar esses movimentos no Brasil. A gente foi o nosso primeiro capítulo, lembram? Aliás, é o nosso segundo capítulo do livro e foi o primeiro que nós estudamos. O iluminismo foi um movimento de transformação cultural que aconteceu na Europa. Nós vimos isso. Surgiu na França e depois se espalhou por todos os países da Europa, chegou até a América e era um movimento que tinha por finalidade a transformação na forma de pensar, que era a antiga forma de pensar baseada no apoio à igreja e também no apoio à nobreza. Então os iluministas eles vinham criticar o poder dos reis e o poder da igreja. Por quê? Porque os iluministas acusavam os reis e a igreja católica da época de serem os culpados de tanta miséria, das injustiças que ocorriam na sociedade europeia da época. Eles diziam que eles eram os culpados por quê? Porque eles se favoreciam com a miséria do povo. Na época, nem o clero, que era a igreja, nem a nobreza, que eram essas pessoas consideradas de sangue especial, o rei, a sua família e todos os outros, condes, duques, marqueses, barões, eles não pagavam nenhum tipo de imposto. As terras eram apenas deles, né? E as pessoas, os camponeses, tinham que pagar imposto tanto aos nobres, donos das terras, quanto à igreja, certo? E por causa disso, grande parte da população vivia em grande miséria, enquanto a nobreza e a igreja vivia em grande opulência, riqueza. Então os iluministas acusavam a nobreza e a igreja católica, o clero,
de serem os beneficiados da miséria da população. Então esse movimento ele trazia toda essa crítica à nobreza e à igreja. Eles lutavam, defendiam a ideia de liberdade, né? Defendiam a ideia de igualdade entre as pessoas, justamente para se contrapor à ideia da nobreza, que quem era nobre tinha um sangue especial e quem não era nobre era plebeu, então tinha que aceitar o lugar de inferioridade na sociedade. Eles iam contestar tudo isso. E essas ideias se espalharam pela Europa inteira, né? Chegaram na América. A gente viu que foi uma das influências da Revolução Americana, ou seja, da independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Claro, um país dominado, como os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra, viu nas ideias iluministas uma forma de enfraquecimento da coroa inglesa, porque eles começaram a divulgar as ideias de liberdade, que as pessoas deveriam ser tratadas de forma igual perante a lei, né? Nenhum homem seria melhor do que outro, todos deveriam ser considerados cidadãos, ok? Então todas essas ideias são as ideias iluministas que foram influenciando as revoluções no mundo inteiro. Revolução Americana, a Revolução Francesa, né? Principalmente com a questão da liberdade. Um homem não ser punido por expressar sua opinião, né? Já que na França muitos que falavam contra o rei eram presos, eram condenados à tortura, à morte, ok? Então essas ideias ganharam muito apoio no lado das pessoas mais humildes, mais pobres, né? Tanto é que o símbolo da Revolução Francesa foi a tomada ou a queda da Bastilha. A gente sabe que a Bastilha era um castelo que era uma prisão, onde era mandado todas as pessoas que eram consideradas inimigas do rei. E lá as pessoas eram presas, torturadas, mortas. E durante a Revolução Francesa a população invadiu o castelo, né, derrotou as tropas do rei, soltou aqueles que estavam presos lá dentro, ok? Então, esses movimentos, além das ideias iluministas, esses movimentos como a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, acabou influenciando esses movimentos que aconteceram no Brasil. No caso aqui, a Conjuração Mineira e também a Conjuração Baiana. Essas foram as influências. A Conjuração Mineira. O que foi a Conjuração? Pode ser, gente, que em algum lugar vocês ouçam falar Inconfidência Mineira. É a mesma coisa, tá bom? Inconfidência é porque ele se reuniu sempre à meia-noite, à madrugada, de forma confidencial. Claro, se eles estavam fazendo um plano contra o poder do rei, eles não podiam fazer isso de forma aberta, porque seriam descobertos, perseguidos, mortos, presos, ok? Então, por causa disso, também é chamado de Inconfidência. A Conjuração Mineira, que aconteceu entre 1888 e 1788 e 1789. Esse período de 1700 a gente chama de século XVIII, finalzinho do século XVIII. Reparem que foi mesmo na época da Revolução Francesa. E o que foi a Conjuração Mineira? Primeira coisa que, obviamente, ela aconteceu em Minas Gerais. Minas Gerais, gente, era o maior, basicamente, não o único, mas o maior produtor de metais preciosos, como o ouro, do Brasil na época, certo? E o rei cobrava uma série de impostos de cada um desses produtores de ouro. O que aconteceu? Que cada vez mais, segundo esses produtores, as jazidas de ouro estavam diminuindo a quantidade de ouro e o rei estava cobrando cada vez mais impostos. Inclusive, o rei instituiu uma forma de imposto que era chamado de derrama. O que era a derrama? A derrama era justamente as tropas
do rei iam em cada mina na fundição, aquele ouro que estava ali recolhido, né? As tropas derramariam e pegaria a quinta parte daquele ouro para o rei. Eles não esperariam que a pessoa fosse deixar. Eles mesmos iam em cada mina e pegavam. E por causa disso não tinha esses mineiros, né? Esses donos de minas se sentiram muito agredidos, coagidos pelo rei, pelo fato de o próprio rei mandar que a cobrança do imposto fosse feita na própria mina, na fundição. Ou seja, eles não tinham nem como esconder uma parte do ouro, certo? Por causa disso, surgiu e cresceu cada vez mais a inimizade desses homens proprietários de minas, homens muito ricos, certo? Contra o rei de Portugal. E eles começaram a tramar um plano, né? Preparando armas, homens, para no dia que acontecesse a derrama, eles instaurarem uma luta armada contra as tropas do rei. Quando eles vencessem as tropas do rei, eles declarariam a província de Minas Gerais como independente de Portugal. É como se fosse formado um país independente, a província de Minas Gerais. Então teria um governo próprio, o imposto da derrama deixaria de existir, ok? O imposto ficaria na própria província, aqueles impostos que fossem pagos, iria ter todo um apoio para aqueles manufatureiros, como a produção de couro, de metais, ferro, né? Porque tudo isso vinha de Portugal, o Brasil não podia produzir. Então eles tinham um plano de abrir fábricas de fundição de ferro, aço, em Minas Gerais, para que não precisasse mais vir tudo de Portugal, ok? E o que aconteceu? O que aconteceu é que o governador-geral da província, que era homem de confiança do rei, alguém acabou entregando o movimento, traiu, e o governador soube, avisou na época, era a rainha, né? O Portugal era governado pela rainha Dona Maria, e a derrama, já que ia acontecer no dia da derrama, acabou sendo suspensa. As pessoas foram, os organizadores desse movimento acabaram sendo presos, né, nas suas próprias casas, nas suas próprias residências, e alguns foram exilados, ou seja, expulsos para fora do Brasil. Como eu já falei, todos eram muito ricos, mas um desses personagens foi tomado como exemplo, que foi o Alferes. Ele era do próprio exército, né? Ele era brasileiro, fazia parte das Forças Armadas na época, que foi o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, que é chamado também popularmente de Tiradentes, por causa da profissão também que ele tinha na época de ser um homem que extraía dentes das pessoas, né? Ele foi tomado como exemplo. Ele não era rico como os demais, que foram presos e expulsos do Brasil, né? Tinha algumas propriedades, mas não era muito rico. Ele foi tomado como exemplo. Ele foi enforcado na forca e foi também, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui, e ele foi também, acho que eu não voltei, ele foi decapitado e esquartejado, né? As partes do corpo dele foram distribuídas em todas Minas Gerais, em toda a província de Minas Gerais, para que servisse de exemplo para qualquer outra pessoa que ousasse, né, lutar por independência do Brasil contra Portugal, né? Então, até hoje nós temos no nosso calendário, que é o dia 21 de abril, é comemorado o dia de Tiradentes.
Ele foi transformado em herói depois da independência do Brasil, principalmente depois da proclamação da República. Ele foi transformado nesse herói, no homem que lutou pela independência do Brasil. Antes ninguém conhecia ele, né? Somente depois da proclamação da República é que foi escolhendo as pessoas que iriam ser considerados, vamos dizer assim, heróis do Brasil, né? Ele foi um dos escolhidos. Então, a Inconfidência Mineira, ela não chegou a acontecer justamente pelo fato do governador da província ter sido avisado, né, dos planos. As pessoas foram presas, todos foram presos e exilados, expulsos do Brasil, mas no caso de Tiradentes, ele acabou sendo, como eu já falei, condenado à morte, depois a esquartejamento, para que servisse de exemplo. Outro movimento foi a Conjuração Baiana, que, claro, aconteceu na Bahia também na mesma época, no finalzinho do século XVIII, né? E o que levou à Conjuração Baiana, pessoal, que aconteceu, como eu já falei, no finalzinho do século XVIII, 1798, né? Até 1763, a capital do Brasil foi Salvador. E Salvador por ser a capital do Brasil até então, ela era beneficiada por várias coisas, principalmente os impostos pagos pelo Brasil inteiro ficavam em Salvador. Então o comércio, a fabricação de produtos, de manufaturas, tudo o centro do Brasil, a capital, era Salvador. Depois de 1763, a capital do Brasil passou a ser, aqui ó, a capital do Brasil passou a ser o Rio de Janeiro. E, por causa disso, tudo aquilo que impostos, a produção de manufaturas, comércio, tudo isso que acontecia em Salvador, na Bahia, passou para o Rio de Janeiro. E o que ficou para os baianos? O pagamento cada vez maior de impostos. E aí, esse pagamento de impostos associado à crise da questão do açúcar, às secas, fez com que muitas pessoas passassem a passar fome, comerciantes quebrassem, produtores também não tivessem como vender sua produção, ou passou a ter uma dificuldade muito maior, porque tinha que mandar primeiro para o Rio de Janeiro, né? Então, o que foi que aconteceu? Começou a circular em Salvador, né, cada vez mais as ideias iluministas de liberdade, contra o pagamento de imposto ao rei, já que estava indo para o Rio de Janeiro, não ficava mais em Salvador. Então, essas ideias, as pessoas pregavam panfletos na cidade, criticando o rei, o pagamento de imposto. Essas ideias teve um apoio muito grande por parte das pessoas que eram, digamos assim, aqueles que mais sofriam, né, na época, como os escravos, as pessoas pobres, os trabalhadores humildes, né, as pessoas mesmo que eram livres, mas eram muito exploradas, muito pobres. Então as pessoas que estavam passando fome, né, começaram a ver o rei e o pagamento de imposto que era feito e enviado para o Rio de Janeiro, começaram a ver isso como a causa da pobreza delas. E essas pessoas começaram a se revoltar em vários pontos da cidade, em vários momentos. E aí o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O governador da província da Bahia, a mando da coroa portuguesa, mandou prender todas as pessoas que estavam divulgando essas ideias. Alguns foram presos, muitos foram presos, certo? Mas, mais uma vez, os piores castigos, como tortura, açoite, enforcamento, né? Recaiu sobre quem? Sobre aquelas pessoas que eram humildes, que eram pobres, como negros, ex-escravos, ou mesmo pessoas que ainda eram escravas,
né? Pessoas livres, mas que eram também muito pobres, pequenos comerciantes. Essas pessoas foram condenadas a penas de açoite, a penas de enforcamento, né? Já aquelas pessoas que eram de família considerada de sobrenome, pessoas mais ricas, esses foram presos por algum tempo, mas libertos. Outros foram expulsos do Brasil e, como eram muito ricos, né, foram viver como rico em outras partes do mundo, na África principalmente, né? Lá continuaram sendo proprietários de terra, plantando cana-de-açúcar, enfim. Então a gente pode ver que tanto na Inconfidência Mineira, com o caso do Tiradentes, como na Conjuração Baiana, as piores penas recaíram contra as pessoas mais humildes, né? E aqui vou encerrar nossa aula, tá bom? A gente pode ir para o grupo agora, onde a gente pode fazer o nosso roteiro. Aqui, pessoal, o nosso objetivo hoje era compreender o que foi a independência do Brasil, né? E principalmente o que influenciou a luta por independência. Aqui nós estamos vendo as primeiras lutas por independência. O que foi que a coroa portuguesa fez? Reprimiu. Só depois, quando eles vierem para o Brasil, fugidos de Napoleão, é que eles mesmos vão querer que o Brasil fique independente. Ok? Mas até aqui, a coroa portuguesa, ela perseguia, prendia, executava, né, qualquer um que lutasse por independência do Brasil diante de Portugal, ok? Esse era o nosso objetivo, compreender os dois primeiros movimentos, que foi a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, e também a Conjuração Baiana. Depois a gente vai ver mais alguns na aula que vem, que é a Revolução Pernambucana. E vamos ver também a chegada da família real no Brasil, tá bom? Então a gente pode passar para o grupo agora, onde a gente pode resolver o nosso roteiro de hoje.